Fala aí, amigo concurseiro, voltamos aí. Vamos para a questão número 14, né? Trabalhando aqui de Secretaria de Fazenda para o cargo de analista, questão da FCC de 2015. Questão tranquila, né? Perguntando aqui na Constituição Brasileira de 88, pluralismo político é 2, né? Aí você lembra, foi o que eu sempre falo, do famoso Sociediva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, perfeito? É dos fundamentos da República Federativa do Brasil, onde está previsto no artigo 1º da nossa Constituição, inciso 5, perfeito? Beleza? Maravilha, isso daí, tranquilo. E aí você pode, de repente, ficar meio cabreiro, criar uma dúvida, né? E aí na B fala objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais estão aonde? No artigo 3º da nossa Constituição, né? São uma das normas programáticas, onde o Brasil tende o quê? A buscar, a alcançar, né? A garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos, né? Então, reduzir as desigualdades sociais. Então, você consegue observar que lá no artigo 3º são o quê? Os objetivos. Princípios da República Federativa do Brasil, e aí o artigo 4º trata dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações exteriores, né? Então, com outro Estado estrangeiro, com organismo internacional, está lá no artigo 4º. Direitos fundamentais nela constante. Cuidado! Direitos fundamentais estão no artigo 5º da nossa Constituição, né? Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança. Perfeito? Claro, direitos políticos realmente é um direito fundamental, não há de discordar, né? Mas pluralismo político é um fundamento, tá? Direitos políticos, cuidado, dela constante, também não. Beleza? Então, resposta é letra A. Maravilha? Próxima questão aqui. Considerando os princípios fundamentais da Constituição Federal, a prevalência dos direitos humanos e a igualdade entre os estados são 2 dentre os. Vamos lá. Prevalência dos direitos humanos, artigo 4º da nossa Constituição, né? Então é o princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E a igualdade entre os estados também é o quê? É um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, questão tranquila, resposta é letra A. Beleza? Fundamentos. Você já mata lembrando do Sociediva Plus, né? Quando você falar Sociediva Plus, você já vai ver que não tem prevalência dos direitos humanos nem igualdade entre os estados. Tranquilo? Maravilha. Beleza, então, próxima questão. Resposta é letra A também, né? Próxima questão, a questão para defensor público, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 2014. Na Constituição Federal está previsto que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Para tanto, ela traz como princípios pelos quais se rege nas relações internacionais expressamente. 2 pontos. Na verdade, ela falou do artigo 4º, parágrafo único, né, que o Brasil, na sua Constituição, ela exatamente cria, de certa forma, um objetivo no âmbito internacional, que é esse bloco do Mercosul, né, na atividade política, cultural, social, econômica, né, dos povos da América Latina, perfeito? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tranquilo? É exatamente o projeto embrionário ao Mercosul. E aí ela vem falando assim, para tanto, ela traz como princípios pelos quais se rege nas suas relações internacionais. Ela está pedindo o quê? O artigo 4º da nossa Constituição, né? Construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Você vê, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional são objetivos da República Federativa do Brasil. Logo, está previsto no artigo 3º da nossa Constituição. Tranquilo? Maravilha. B. Erradicação da pobreza e a marginalização e a erradicação e redução das desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Você consegue observar que nesses verbos também estamos falando de objetivos? Consegue? Então, não é artigo 4º, não é um princípio no âmbito internacional. Perfeito? C. Prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Perfeito. Isso está previsto exatamente no artigo 4º da nossa Constituição. Então, você vem, já vai marcando a letra C. Ah, professor, fiquei na dúvida. Beleza, vamos lá. D. Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Pronto, artigo 1º, ele está falando de quê? De fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, ele não está falando de princípios que regem nas relações internacionais. Tranquilo? Então, D, você já afastou. É garantia dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos. E o pluralismo político também, né? Então, a letra D e E, ele exatamente está trazendo o artigo 1º. São os fundamentos. Maravilha? Beleza, galera? Tranquilo, né? Não esqueça de entrar lá no meu site www.leonardofavarin com N no final, tá aqui, ó, meu nome até aqui em cima, né? Leonardo Favarin, então www.leonardofavarin.com.br, né? E tem lá um super simulado de direito constitucional para você. Beleza? Entra lá e faz esse simulado e vamos ao sucesso, né? Rumo ao sucesso, rumo ao seu cargo público. Vamos lá, próxima questão. Questão para auditor fiscal, ó teu nível, ó. Artigo 1º da Constituição Federal, ao afirmar que a República Federativa do Brasil, na verdade, República, temos que fazer exatamente conforme a questão. 1. República. 2. Federativa do Brasil. Constituem 3. Estado democrático de direito. Definiu respectivamente, aqui é questão de português, né? Respectivamente. Então, cada um, primeiro, vamos analisar cada um, os seguintes aspectos no nosso Estado brasileiro. Quando eu falo em república, eu estou falando que a nossa res é pública, então exatamente a relação entre governantes e governados, onde os governados, né, os governantes, quer dizer, o dinheiro é do povo, perfeito? Então a gente tem, primeira coisa, a república, fogo na república, lembra? Fogo na república, fogo, forma de governo. 1. Então a letra B, ó, primeiro, sistema político, já corta. Forma de governo, ó, tá aqui. Forma de governo, república, beleza. A C também é forma de governo, marca também. E a letra E também é forma de governo. Então você já vai por exclusão, ó, na hora da prova vai fazendo assim, ó, cortou, cortou. Então eu estou entre a B, a C e a E. Segundo ponto, Federativa do Brasil. Aí vamos para a letra B. Sistema, porque às vezes você fica querendo ler o restante das outras, ó. Sistema político, tá errado. C, forma de Estado, tá certo. É a nossa forma de Estado, né? Composta por ente da federação, já que a gente tem uma descentralização de autonomia política, orçamentária, organizacional, né? Então a gente tem essa forma de Estado. Nosso Estado não é um Estado unitário, onde não tem uma centralização de poder político. Não, pelo contrário, tem uma descentralização. E a letra E, ó, sistema jurídico. Só aí já matou a questão, pronto. Letra C. E aí, regime de governo é o Estado democrático de direito. Perfeito? Maravilha. Então, não vai errar isso na hora da prova, né? Forma de governo. Aí você lembra, ó. Forma
de governo. Ou é república, ou é monarquia. Perfeito? Alguns países adotam uma monarquia mais absolutista, alguns países mais arcaicos, né? E outros já uma monarquia mais constitucionalista, né? Também temos a nossa forma de Estado, onde a gente tem a nossa federação, federativa, ou Estado unitário. Perfeito? Então toma cuidado com isso na hora da prova. Nosso regime político, é o democrático, né? A vontade da maioria, tudo deve prevalecer, porém observado as normas constitucionais, democrático de direito, né? Tranquilo? Maravilha? Então, questão 17, a resposta é letra C de casa, marca aí. Beleza, galera? Maravilha. Questão número 18. Tem umas questões que são, assim, bem tranquilas, bem fáceis da gente observar, né? Tudo tranquilo, a gente já passa mais rápido. Outra, a gente faz uma análise, alguns pontos, assim, que precisam, às vezes, ser dissecado, porque algumas questões, quando for chegando mais lá na frente, vamos receber mais carga de conteúdo, vocês vão ver que as questões vão começando a se complicar, tá? Então, trazendo já, na verdade, na letra A falando de um tema, letra B falando de outro, letra C falando de outro, e isso gera uma complexidade, vamos dizer assim, do cérebro mesmo, né? É uma coisa mais complexa, às vezes você tem que mudar a garantia, depois volta para o fundamento, e aí? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Vamos lá, questão número 18. Um desembargador, questão 2013, né? Questão número 18 de 2013 de um TRT para técnico judiciário. Um desembargador do TRT da 5ª Região, TRT Bahia, no seu discurso de posse, explicou que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos. Vamos lá. Questão tranquila também, sem dificuldade nenhuma. Na verdade, eu estou abordando muito essa parte de princípios fundamentais. Claro, são bastante questões. A FCC tem uma gama de questões e eu vou colocar todas aqui nesse módulo, perfeito? Eu vou trazer o máximo possível que eu puder. Então, aqui, ó, a gente vê que tem como fundamentos o quê? O famoso SOCIDI, de dignidade da pessoa humana, né? A resposta é letra E. Defesa da paz, artigo 4º, é um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Igualdade entre os estados também é um princípio. Prevalência de direitos humanos, independência nacional. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Então, o que você está observando é que tem no objetivo garantir o desenvolvimento nacional. Você não pode confundir. Às vezes a questão ela pode pedir o objetivo e botar lá a independência nacional. Toma cuidado, é garantir o desenvolvimento nacional. A independência nacional é um princípio. Tranquilo? Maravilha. Então não vai dar esse mole na hora da prova, tá? Próxima questão, continuando lá para a TRT 5ª Região, Bahia, né, que eu fiquei sabendo, para o cargo agora de analista. A Constituição Federal de 88 é conhecida como uma Constituição cidadã, uma vez que estabeleceu grandes avanços no que diz respeito às relações sociais. Nessa lei maior, os valores sociais do trabalho são considerados para a República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o famoso SOCIDVA. É fundamento. Tranquilo? Essas questões são questões fáceis na hora da prova, né? São questões que já tem que estar no seu sangue. A questão aqui, a FCC, ela trabalha muito com esse samba enredo, ela vem contando toda a história, né? Contando a música e depois pede o nome do sambista que compôs, né? Do compositor. É exatamente isso. Então, na hora da prova, toma cuidado, tá? Continuando, ó, FCC TRF, Tribunal Regional Federal Técnico Judiciário, questão já de 2014. São poderes ou órgãos que existem obrigatoriamente na União,
nos estados e em todos os municípios. Aqui que é o grande problema. Porque você traz o artigo 2º da nossa Constituição, o artigo 2º que trata do famoso princípio da separação de poderes, né? O artigo 2º ele fala assim, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Perfeito? Aí, falou? Aqui a Constituição, ela exatamente trouxe o conceito de Constituição Federal. O que significa dizer? Ela só trabalhou no aspecto da União. Ela não foi uma Constituição da República Federativa aqui, né? O assunto é só ela falando da União. E aí a gente vai ver que a Constituição Federal, ela também trabalha em determinado momento nos estados. E ela fala, o estado, você tem um poder legislativo, a cargo das assembleias legislativas, temos o poder executivo, a cargo do governador do estado, e também temos o poder judiciário nos tribunais de justiça, tá? E aí vocês, municípios, vocês vão ter poder executivo e poder legislativo. Vocês não têm o quê? Poder judiciário. Maravilha? Então, quando a questão fala são poderes ou órgãos existentes, porque tem uma doutrina que vai falar que são poderes, né? A Constituição traduz o termo poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos. Ou tem uma doutrina que fala que são órgãos que exercem função típica e função atípica, tá? A gente até vai bater questões sobre isso. Existem obrigatoriamente na União, nos estados e em todos os municípios. Somente quem? O Poder Executivo e o Poder o quê? Legislativo. Já que o Poder Judiciário a gente não tem na seara o quê? Municipal. E a letra C falou do Tribunal de Contas, que não são o quê? Poderes. Claro, o Tribunal de Contas é um órgão. Beleza. Mas no município, propriamente, em todos os municípios, não temos tribunais de contas. Nos municípios que, claro, não tiveram tribunal de contas antes da Constituição de 88, não vão ter mais, tá? Só o município do Rio e de São Paulo que tiveram tribunais de contas antes da Constituição de 88. Esses se mantiveram, porém não podem ser mais criados novos tribunais de contas no âmbito municipal. Perfeito? Então, com isso, resposta é letra A. Beleza, galera? Maravilha, então. Ainda temos questões pra caramba, ó. Muitas questões aí, antes de chegar em princípios fundamentais. Estou vendo aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuando, né? Vamos fechar aqui na questão número 21. E aí depois a gente continua no próximo bloco e a gente fecha aqui. Vamos até onde vai, né? Esse que é bom. FCC TRT técnico. A organização dos poderes do Estado já foi estabelecida de diferentes formas nas diversas constituições federais que vigoraram no Brasil. O artigo 2º da Constituição Federal de 88 prevê que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e o judiciário, trazendo o conceito exatamente de tripartição dos poderes. Tranquilo? Algumas pessoas falam do Ministério Público como um quarto poder e o Tribunal de Contas. Não. Na verdade, vamos falar que o Ministério Público e o Tribunal de Contas são órgãos, né? São órgãos com atribuições definidas, não estando vinculados. Na verdade, até questionam muito o Tribunal de Contas, claro que ele está vinculado ao Poder Legislativo, mas não subordinado. Tranquilo? E o Ministério Público está lá nas funções essenciais da Justiça. Perfeito? Então a gente tem aí o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário. Tranquilo? Próxima questão, ó, mesma coisa. De acordo com a Constituição Federal de 88, são poderes da União. Letra A, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Até aí, realmente, eles são independentes e harmônicos entre si, né? B, independentes e harmônicos entre si apenas o Legislativo e o Executivo, já que o Poder Judiciário não pode ser considerado poder da União. Errado, né? Você está botando aqui já na frente, poder não é considerado poder? Corta isso daqui. C, Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo este último
hierarquicamente superior aos demais. Toma cuidado, no conceito do princípio da separação dos poderes, nós não temos um poder com hierarquia maior que o outro. Então, na hora da prova, independente se tua prova tratar exatamente sobre os poderes, às vezes a banca ela bota ali, né? Ah, o legislativo exercendo uma hierarquia maior em tal atividade. Errado, não existe hierarquia entre os poderes. Todos têm as suas funções definidas na Constituição. Tranquilo? Beleza? Então é errado aqui. O legislativo, executivo e judiciário sendo o legislativo hierarquicamente superior aos demais. Corta isso. O legislativo, o executivo e o judiciário sendo o executivo hierarquicamente superior aos demais. Muito pior, né? Então corta e resposta da 22, letra A. Viu como é que é tranquilo? Sem dificuldade nenhuma, né? Fechamos aqui essa parte, né? No próximo bloco a gente continua aí com mais questões de princípios fundamentais. Beleza? Um forte abraço e bons estudos.